Cidadania e Segurança Pública. Apoio Cultural. Uglione Concessionária Chevrolet. Nossos caminhos sempre levam até você. Imobiliária Modelo. Administração de condomínios, vendas e aluguéis. Michele Decorações. Agrimec Implementos Agrícolas. Fadisma. Com a missão de educar sempre através de uma prática educacional aberta, íntegra e inovadora. Direito e Ciências Contábeis. Fadisma. 2 caminhos e um futuro de oportunidades. Parque Hotel Morotim oferece a você o melhor da hospedagem. Apoio a eventos, lazer e gastronomia. Hotéis Morotim, com seu jeito de ser. Casa do EPISM, compromisso com a segurança do trabalhador. Visite nosso site www.casadoepism.com.br. Olá, eu sou João Ricardo Vargas e estamos dando início a mais uma edição do programa Cidadania e Segurança Pública. Hoje, como vocês estão vendo, nós estamos fora dos nossos estúdios. Estamos no pátio interno do 1º Regimento de Polícia Montada, em conjunto com a ESFAS. E vamos conversar hoje sobre a história da Brigada Militar, a história do 1º Regimento, enfim, a história da guarnição da Brigada Militar de Santa Maria. Com muito orgulho, retorno a esse quartel para gravarmos aqui o nosso programa Hoje Cidadania e Segurança Pública. Agradecendo sempre a sua audiência, agradecendo sempre a sua companhia semanal conosco, nos apoiando e nos ajudando a levar para todos os lugares as informações importantes que nós julgamos para a nossa cidade e região. Agradecemos também os nossos apoiadores culturais. Fadisma, com a missão de educar sempre. 2 caminhos e um futuro de oportunidades. Uglione, 77 anos, acelerando sonhos. Imobiliária Modelo, administradora de condomínios, vendas e aluguéis. Michele Decorações, cortinas, tapetes, persianas, a sua casa de cara nova. Intexol, aquecedores solares, respeito ao meio ambiente e do grupo Agrimec. Parque Hotel Morotim oferece a você o melhor da hospedagem, apoio a eventos, lazer e gastronomia. E agradecemos também a Casa do EPI Santa Maria, compromisso com a segurança do trabalhador. Visite o nosso site www.casadoepism.com.br. Convidamos a todos então para nós adentrarmos até o Centro Histórico Coronel Pilar e ali nós vamos rememorar toda a história que envolve a Brigada Militar e também a guarnição daqui de Santa Maria. Convido vocês então para nós irmos lá. Bem, estamos agora já no interior aqui do museu que faz parte de todo o complexo do Centro Cultural, enfim, de toda a história da Brigada Militar, do 1º Regimento, da guarnição da Brigada Militar de Santa Maria. E vamos iniciar o nosso bate-papo com o comandante do 1º RPMON, que vai nos contar um pouquinho
de tudo como se iniciou todo esse complexo e, principalmente, a importância dele hoje na guarnição da Brigada Militar. Estamos aqui, então, com o Tenente Coronel Gedeon. Coronel Gedeon, obrigado mais uma vez. E, desta vez, nós é que viemos até a tua casa, né? Então, obrigado por nos receber aqui, receber toda a equipe do nosso programa da TV Santa Maria, canal 19 da NET. Então, nós queremos, Coronel Gedeon, conversarmos aqui um pouquinho contigo, depois com as nossas coordenadoras, enfim, aquelas pessoas que orientam toda a parte histórica aqui do nosso Centro Histórico Coronel Pilar. Para nós é uma satisfação, Vargas, receber o colega de turma, o amigo, né? O grande profissional que foste na nossa região central, Santa Maria, e também relatar um pouco da história, da memória do primeiro Arrepemon, que no dia 10 de novembro completa seus 123 anos, né, de bons serviços prestados à região central, e resgatando a memória, então, né, junto aqui a esse prédio que nós nos encontramos, o Centro Histórico Coronel Pilar, este grande homem que foi oficial do Exército Brasileiro, que trouxe toda a sua filosofia, toda a técnica, a tática militar, para que nós possamos e pudéssemos estar hoje desenvolvendo o patrulhamento rural, patrulhamento urbano, né? Hoje motorizado, a cavalo, a pé, né? Junto a Santa Maria e a região central. O Centro Histórico, então, Coronel Pilar, ele tem a sua data de criação desde o ano de 98 e tendo seu ato publicado, então, da criação efetivamente em 99. Justamente com o objetivo, né, de resgatar a memória, preservar a memória das guarnições, principalmente do primeiro Arrepemon, as guarnições de Santa Maria. Porém, a memória, ela está hoje aqui guardada nesse prédio, né? E bem como de outros em busca, né, de outras, e resgate de outros acervos, né, que no decorrer do programa nós estaremos aí, então, divulgando a comunidade de Santa Maria para conhecer um pouco melhor essa atividade do Centro Histórico Coronel Pilar. Já deu uma situação importante, é o fator, esse prédio que nós nos encontramos hoje, né, inclusive eu fiz a abertura lá na rua, fiz a questão aí de nós fazermos a abertura lá na rua, para que as pessoas tomem conhecimento aonde que fica localizado. Dentro do primeiro regimento, né, entre as instalações do primeiro regimento e da ESFAS, né, a nossa escola de formação e aperfeiçoamento de sargentos, mas esse prédio aqui ele abrigava o cassino dos oficiais. Né? Então, era o cassino dos oficiais da guarnição inteira, né? Uma coisa importante até para te ressaltar isso para nós. Isso, Vargas. Assim, tu conhece um pouco da minha história, né? Meu pai foi soldado aqui no regimento e eu, como guri, estudante aqui do Coronel Pilar, né? Então, tudo já era um prenúncio de que aqui eu estaria no futuro, né? Como me encontro, né? E talvez mais adiante ainda algumas memórias que deixarei aqui nesse regimento. Sem dúvida. Aqui nesse local aqui realmente era o cassino dos oficiais da guarnição de Santa Maria. E aqui trabalhava um cassineiro chamado Cafezinho. Poucas pessoas, né, na data de hoje conhecem o Cafezinho, mas o Cafezinho era um homem assim simples, humano, né, e de grande respeito aos oficiais naquela época, né, em que ele trabalhava aqui. Eu tive satisfação, como primeiro tenente que comandava a cidade de Venâncio Aires, receber o Cafezinho na minha unidade. E ali eu pude tratá-lo como ele nos tratava aqui. Te deu um Cafezinho, ele era soldado, ele era cassineiro. Soldado e atendia aqui o cassino dos oficiais. Atendia o cassino dos oficiais. Então, o apelido dele ficou Cafezinho, porque ele trazia o cafezinho para os oficiais da guarnição, que chegava aqui, né, para fazer as suas refeições. Ele coordenava o rancho, né, aqui, a linha de servir dos oficiais, né? E eu, como piá, andava perambulando dentro do regimento, né, nas horas de folga ali da escola, né,
e sempre vinha aqui e ele me servia o cafezinho, né? E eu pude então, nessa oportunidade, quando comandava Venâncio Soares, fazer um churrasco para ele e homenagear o cafezinho, sem ele saber, porque ele não me conhecia mais. Eu era piá, e aí quando a gente se encontrou, a gente já era, né, homem, já realizado na nossa profissão, e ele então se admirou no meu discurso que eu dizia que eu queria fazer um agradecimento a um grande homem que me serviu o cafezinho quando criança, muitos bombons ele me dava, maçã, né? E aí eu fiz um churrasco e confraternizei. Foi uma surpresa incrível mesmo. Ele chorou. Ele não tinha a mínima ideia de que iria receber essa homenagem aí. Né? E o cafezinho hoje não está mais conosco, já partiu para um outro plano, né? Mas os familiares dele, com certeza, né, estarão, né, te assistindo e resgatando essa memória, né, desse grande homem que era o cafezinho aqui, né? Olha, mas... E que meu pai me ensinou a respeitá-lo, né, pelo homem humano que ele era. É mais uma parte da história. Aí vem, Gedeon, que nós estávamos conversando antes da abertura aqui, que nós temos aí uma série de aniversários das unidades, principalmente daqui de Santa Maria, da nossa guarnição, que culminam aí entre agora o mês de outubro e o mês de dezembro, né? E evidentemente, chegando no ápice aí o aniversário da Brigada Militar, né? Que faz aí os seus 178 anos, no dia 18 de novembro. Então, quer dizer, tudo isso faz parte, né, desse conglomerado aí histórico que nós queremos também apresentar aqui para toda a comunidade. Isso aí, né? A Brigada Militar, né? Já 178 anos no Rio Grande do Sul, fazendo dentro daquilo que ela aprendeu a fazer, como uma brigada guerreira, uma brigada bélica, que participou de várias revoluções no estado e fora do estado, como São Paulo, né? Para quem conhece a história da nossa corporação. E quem não conhece, a gente convida para vir ao Centro Histórico, porque aqui tem uma biblioteca, tem livros, tem acervos, né, que contam essa história da corporação. E então, dia 18 de novembro, estaremos completando os seus 178 anos, né? Nós teremos várias solenidades. Aqui em Santa Maria, nós provavelmente será no dia 11 ou 12, que combina com o dia do inativo, dia 12 de novembro, no estádio da guarnição de Santa Maria. Uma grande formatura com todas as guarnições, a comando do Comando Regional Central, Coronel Vorney, que é o atual comandante, né, já está verificando a data, porque tem que ser a data que não coincida com a de Porto Alegre, para que também tenha assim, uma representação a Porto Alegre, das guarnições aqui de Santa Maria. Então nós temos até dezembro, né, e no final de novembro, culminando com o Festival Hípico, né, do regimento e a Copa do Comandante-Geral. Né? Tem uma longa programação aí. Uma grande programação, né? E estamos já convidando todos os santamarienses para participar, né, e da região central aí para participar dos atos aqui. Teremos também, e com certeza, desde que o Mormo nos autorize, né, nós fazermos uma encenação da morte do Pilar, né? Aqui no estádio também, será à noite, provavelmente no dia 25, né, de novembro, ainda não está definida a data, né, nós estaremos fazendo essa comemoração de aniversário do 1º Arrepemão, homenageando o seu patrono, né, Coronel Pilar. Gedeon, sempre são solenidades muito bonitas, né? Essas, principalmente as solenidades noturnas que se faz e que se fez dentro do nosso estádio aqui, da guarnição, e que, sem dúvida nenhuma, também resgata a história, resgata aqueles momentos bonitos, né? E que nós vamos, aí evidentemente com a autorização de vocês, a tua autorização do Coronel Vorney, de nós pegarmos toda esta programação e depois nós irmos divulgando na TV Santa Maria e fazermos o convite, né, bastante específico para que a comunidade possa participar aqui desta programação. E que aqui, Gedeon, ela conta, né, fazendo aqui um giro nosso
caminhando por dentro do museu, ela conta, né, essa história toda. Nós entrando já bem na entrada do museu, nós já vimos aí um material bélico, né, que se utilizava justamente naquele período mais guerreiro da brigada e justamente o período do Coronel Pilar, né, que ele veio com toda essa bagagem de experiência justamente do Exército Brasileiro, né, e que acabou transmitindo tudo isso para o início, né, da história da Brigada Militar. Ele adquiriu essa experiência como major, né, do Exército, né, todo o seu tempo lá, até galgar o posto de major, ao qual foi designado, né, para que formasse então o corpo provisório, né, todas as denominações que a Brigada Militar teve naquela época, como comandante do 1º Arrepemon, né, que nós havíamos falado. E essa parte bélica ela foi importante para a nossa formação, para a nossa cultura militar, que somos, né, como policiais, e nos dias atuais hoje, né? Com certeza, Vargas, da parte do comando do regimento, né, vocês terão livre acesso à divulgação dos nossos atos, né? E até lembrando da história deste prédio aqui, muitas comemorações na Semana da Brigada foram feitas aqui. A comenda era feita aqui, era entregue aqui nesse prédio, né? E para ver assim como cresceu, que hoje o jantar baile da guarnição de Santa Maria é feito no Clube Dores pela proporção que se criou, né? O espaço é bem maior, a procura da comunidade é maior e será agora no dia 6 de novembro, né? Já com certeza... O jantar baile comemorativo ao aniversário da Brigada. Aniversário da Brigada, 178 anos, né? Com certeza terá a presença do nosso comandante-geral, Coronel Freitas, né? Vários os comandantes de comandos regionais e unidades da Brigada, né, se farão presente, né? É uma grande festa da Brigada Militar, mas sempre com o intuito, né, Gedeon, de nós estarmos cada vez mais próximos da comunidade, né? Então a sociedade em si, ela vai estar toda sendo convidada aí para participar junto deste jantar. É o lema da corporação, né? A força da comunidade. A força né? da comunidade. Então esse lema aí cai muito bem. Então dia 6 nós estaremos comemorando o jantar baile, né? E com entregas, né, de homenagens, né, junto também nas formaturas, nas solenidades aí, né? Com certeza será uma grande solenidade e estamos sempre à disposição da TV Santa Maria, do teu programa. Obrigado. Aí, né, para divulgarmos aí o nosso trabalho. Maravilha. Gedeon, eu quero mais uma vez aqui, em nome da direção, né, da nossa TV Santa Maria, agradecer, né, a tua gentil recepção que tu está fazendo para nós aqui na unidade e também já deixarmos, como eu disse anteriormente, deixarmos a TV sempre à disposição. A TV, ela foi criada em Santa Maria justamente para isso. É uma televisão comunitária e que tem como obrigação nós divulgarmos tudo isso que nós divulgamos. Então, nós agradecemos, vamos fazer um intervalo e depois nós vamos ouvir as outras pessoas envolvidas aqui com todo o centro histórico, né? Vamos ouvir a soldado Lidiane, vamos conversar com a Cândida, enfim, aquelas pessoas que também já são conhecidas e que vão nos dar um aspecto mais técnico de todo o funcionamento do nosso museu e do nosso centro histórico. Gedeon, muito obrigado aí pela tua recepção. Vamos então fazer um breve intervalo e retornamos com outras informações aí, a parte mais técnica do funcionamento e tudo mais, e esse resgate histórico da Brigada Militar. Não saia daí, já voltamos. Cidadania e Segurança Pública, apoio cultural. Uglione Concessionária Chevrolet. Nossos caminhos sempre levam até você. Imobiliária Modelo, administração de condomínios, vendas e aluguéis. Michele Decorações, Agrimec Implementos Agrícolas, Fadisma, com a missão de educar sempre através de uma prática educacional aberta, íntegra e inovadora, Direito e Ciências Contábeis. Fadisma, 2 caminhos e um futuro de oportunidades. Parque Hotel Morotim oferece a você o melhor da hospedagem, apoio a eventos, lazer e gastronomia.
Hotéis Morotim, com seu jeito de ser. Casa do EPISM, compromisso com a segurança do trabalhador. Visite nosso site www.casadoepism.com.br. Centro de Valorização da Vida, bom dia. Estou aqui para lhe ouvir. Os voluntários do CVV Santa Maria prestam um serviço de apoio emocional gratuito e sigiloso a todos que desejarem compartilhar seus sentimentos. Estamos retornando com o segundo bloco do programa Cidadania e Segurança Pública. Programa com informação, polêmica e cultura. Hoje estamos falando de cultura mesmo, porque estamos dentro do museu, estamos aqui dentro do Centro Histórico Coronel Pilar, com muita satisfação, com muita alegria, porque estamos aqui revivendo alguns momentos, né, da nossa carreira profissional e reencontrando aqueles amigos e amigas que nós não víamos também há algum tempo. Estamos agora aqui no segundo bloco com a Maria Cândida da Silveira Skrebski. A Maria Cândida, ela é coordenadora técnica do Centro Histórico Coronel Pilar. Ela tem como formação, ela é arquivista e também mestre em patrimônio cultural. Cândida, obrigado, como eu disse para o Coronel Gedeon, obrigado por estar nos recebendo aqui. E antes de mais nada, eu quero te dar os parabéns pela forma como tu vens conduzindo tudo isso que nos traz um grande orgulho, né? A nós como brigadianos, né? E que também conhecemos um pouco da história, mas também de tu teres a sensibilidade também de levar tudo isso para as nossas comunidades, né? E quando eu falo nossas, eu digo assim, ó, quantas e quantas pessoas já passaram aqui por dentro do museu, por dentro do Centro Histórico e que reviveram e aprenderam muitas coisas aí, principalmente com a tua sensibilidade e o teu grau de profissionalismo. Muito obrigado, eu já te agradeço de antemão. Cândida, eu quero que tu fale um pouquinho para nós, né, dessa tua missão aqui dentro do Centro Histórico. Coronel Vargas, que eu tenho que lhe chamar assim, não tem como, né? Ainda mais dentro da nossa instituição aqui. Eu quero lhe agradecer muito e lhe dizer da grande satisfação de recebê-lo aqui. Obrigado. No Centro Histórico, que para nós é muito importante ter esse reconhecimento. E quanto ao trabalho do Centro Histórico e a questão da sensibilidade, isso eu fui, como direi, dentro de uma instituição militar, forjada desde a tenra idade. Sim. O meu pai era hoje já falecido, era advogado, mas estudioso, amante da história do Rio Grande do Sul e amante da instituição Brigada Militar, aí, onde ele não era brigadiano, né? Mas ele valorizava essa instituição e sempre comentava, e eu tinha sempre acesso a livros sobre a história da Brigada Militar na minha casa, onde o meu pai sempre ressaltava a importância da Brigada. E hoje quis o destino que eu pude vir contribuir com a preservação da memória dessa instituição tão importante para a história do Rio Grande do Sul, né? Da nossa comunidade. E eu poder contribuir dessa forma à preservação dessa memória aqui tão importante, da rica história. E Cândida, eu digo sempre que nada acontece por acaso, né? Veja bem a tua história, né? Lá, com livros da Brigada, envolvimento com o pai, o destino acabou te trazendo para dentro de um quartel da Brigada Militar, sim, né? Sim, exatamente. Fui fazer, então, a arquivologia e logo quando eu fui nomeada para o Arquivo Público do Estado. E lá, quando eu nomeada, meu filho tinha 15 dias de nascido. Então, eu queria voltar para Santa Maria. E para onde que eu voltei? E daí conseguia fazer uma cedência e eu vim parar na Brigada Militar, no 1º Regimento, e conhecer a realidade, a necessidade de tratamento técnico dessa instituição. Perfeito. Né? Eu, como arquivista formada e concursada como técnico científico do Estado do Rio Grande do Sul. Porque, Cândida, tu acabaste, então, nesse período, quando tu chegaste aqui no 1º Regimento, tu acabou fazendo todo aquele resgate histórico, né? Indo atrás dessa documentação toda, porque nós fazíamos, e aí eu
passo também a falar um pouquinho da minha história, né? Sim, o senhor era tenente nessa época. Exatamente isso que eu ia dizer agora, né? Então, assim, eu como tenente secretário, tenente ajudante que nós tínhamos, né? E que eu fui aqui no 1º Regimento, nós, evidentemente, a gente tinha aquela preocupação da história, mas não o conhecimento técnico profissional na preocupação de como guardar, de como selecionar toda essa documentação, né? E a partir da tua chegada aqui, evidentemente que existe o antes e o depois da Cândida. Eu posso dizer isso com absoluta certeza, porque tu acabou depois fazendo então toda essa seleção e tendo essa história guardada e muito bem guardada aqui, né? Sim. Coronel, vou voltar, né, a lhe tratar dessa forma. Sim. Nesse momento, em 92, como eu lhe digo, eu venho e conheço a realidade, né? A realidade arquivística, que era a minha área. E fico trabalhando por 9 meses aqui, conheço a história do 1º Regimento, que é a unidade de cavalaria mais antiga, criada junto quando a nossa força policial foi transformada porque ela teve várias denominações antes. Sim. Mas em 1892 ela é transformada em brigada militar como um verdadeiro exército estadual por Júlio de Castilhos, né, a fim de consolidar a república que tinha sido criada há pouco tempo no Brasil, né, consolidar no estado do Rio Grande do Sul. Então é toda reorganizada a brigada, essa força policial, sim, que é o nosso um verdadeiro exército estadual, né, e criada nesse interim o 1º Regimento de Cavalaria, como a unidade mais antiga mesmo com essa tipologia de cavalaria, né, montada. Então, a riqueza desse nosso material, então eu conheço em 1992, quando eu sou nomeada e venho trabalhar aqui por força de querer vir para Santa Maria, e daí conheço isso tudo. E daí já tinha também essa carga de familiar, claro, né, do meu pai, claro, da importância. Um conhecimento anterior. Sempre, né? Meu pai, ele quando desfilava gaúcho, ele desfilava junto com o CTG Aba Larga, e ele desfilava de provisório, que o provisório era daquelas forças reserva da, sim, brigada, né? E ele lá representando o civil, defendendo junto com a brigada, com a força estadual, né? E então eu venho e conheço isso. Mas daí eu não pude ficar. Nesse momento eu estava cedida e saí, mas assim com aquele meu coração. O meu coração era já brigadiano, né? Conhecedor dessa necessidade. Fui trabalhar em outras instituições e em 2002, Coronel Menezes soube que eu tinha interesse. Eu digo assim, tá, fiz, já contribuí. O Coronel Menezes era o comandante do 1º Regimento nesse período. Nesse momento, né? Era o comandante. E daí eu vim aqui e conversei com ele e ele, não, Cândida, vamos fazer que tu venha. E ele fez uma força imensa para que eu viesse e acabei voltando. Daí sim, nós pudemos, daí eu e a Giane, né? A Giane, que faz parte também dessa história, né, história, que não tem como deixar de citá-la. Porque a Giane, na área da museologia, ela era especialista em museologia, então ela tinha um outro olhar, que era o olhar para o objeto tridimensional. Certo. Né? E eu com o olhar para os documentos arquivísticos. Acabou completando. Completando. E mais o Coronel Menezes, que era toda dessa parte de cultura, né? Conseguimos voltar e começar a iniciar um trabalho aqui. Daí sim, reestruturando aquele centro histórico que hoje a gente pode, que é um momento bem importante que nós temos como comandante regional, o Coronel Vorney, né, Delane Mendonça, que ele foi um grande idealizador e incentivador dessa instituição, né? Sabendo da importância da memória, que essa memória e que essa história fosse preservada. Eles, em 98, eles juntaram em uma sala na entrada do quartel aquilo que achavam importante, que estava pelo pátio do quartel, que estavam nos sótãos. Sim, e sem conhecimento técnico também, para ver conhecimento técnico. A importância disso, Cândida, porque o Coronel Vorney acabou também, naquele primeiro passo que ele deu, aquele primeiro pontapé, ele acabou incentivando tudo isso que está aqui hoje. Sim. Mas assim, ó, de forma bem... incipiente. Isso. Né? Colocando ali, olha, eu acho legal aquela peça, vamos colocar ali, porque nós tínhamos muitas peças, Cândida, que hoje estão na entrada aqui do museu e que elas estavam ao ar livre lá. Isso no pátio. Isso no pátio, lembra, né? Uhum. Exatamente. E era assim, incipiente, mas isso é importante. Era as pessoas daqui entendendo, os participantes, os integrantes, né, do 1º Regimento e da Brigada, entendendo que aquela memória, aquela história clamava
por preservação, clamava por, depois de preservação, a difusão, que as pessoas viessem a conhecer tudo aquilo que nossos antepassados passaram para defender esse Estado, para defender as instituições que estão aí, a comunidade que está, né? Então, isso é importante. Dentro da própria instituição, as pessoas terem essa sensibilidade de enxergar que aquilo precisava ser preservado. E o Coronel Worney teve importância fundamental nisso, e junto com o hoje Tenente da Reserva, Morales. Né, que também que esteve junto com ele, apoiando, Coronel Zafariz, né? Que ele é da... Hoje é do MTG, ele acho que é o presidente. Ele é muito envolvido na parte do MTG. Cultural, ele era subcomandante do regimento, Coronel Pafiadache era o comandante nesse período, né? Então todos fizeram parte, né, desse entendimento. Sim, cada um colaborou com um pouquinho para... Verdade. Então, o que nós chegamos isso em 98, em 2002 chegamos eu e a Giane, técnicas, né? Eu com a graduação em arquivologia, ela era graduada em letras, mas especializada em museologia, e começamos a dar esse tratamento, daí sim técnico, daí fazer toda a reformulação e tentar preservar a história de uma forma adequada, dentro do que a teoria, né? O que se diz hoje, os teóricos sobre as áreas de preservação dessa tipologia de acervo estão dizendo mundialmente. Sim. Então buscamos a Giane, o mestrado em patrimônio cultural, a Giane fez, e eu também. Também nessa área, eu na área das fotografias, que também era uma necessidade arquivística, né? Na nossa instituição, a preservação das fotografias, pensar toda como é que é a organização. E hoje podemos aqui, né, ele está sendo divulgado, né, nós temos o site do primeiro regimento, que qualquer pessoa do mundo inteiro pode acessá-lo e ver todo o trabalho que nós estamos desenvolvendo. Nós temos no Facebook uma fanpage também que a gente tem abastecido semanalmente com as notícias, né, atualizando tudo que tem acontecido nesse espaço em prol da preservação da memória, né, da Brigada Militar e da nossa guarnição, e em especial do primeiro regimento, que é a unidade mais antiga e a nossa casa. Certo. Né? Então é isso. Cândida, hoje nós podemos dizer, com as palavras que tu colocaste agora, nós podemos dizer que hoje nós estamos em sintonia com a tecnologia atual, dentro do aspecto da preservação, enfim, da busca desse material todo. Nós estamos em sintonia hoje, em termos nacional? Eu posso lhe dizer que o Centro Histórico é referência. E a sintonia no sentido de que sabemos o que nós buscamos. Perfeito. O que é o melhor. Sim. Né, o que é o ideal. Não temos o ideal, que o senhor sabe que aí depende da questão de recursos financeiros. Aí tem dificuldades. Tem outras dificuldades, mas a gente sabe e a gente caminha para isso. E o Centro Histórico é sempre visto como referência na área de preservação da cultura nesses acervos, tanto museológico quanto o arquivístico, né? Ele é a referência. Hoje mesmo nós estamos em contato com a URGS, da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, que quer que nós vá apresentar o nosso trabalho lá, leve o nosso trabalho para ser apresentado lá num seminário que tem sobre essa questão de cultura, né, de preservação de acervos arquivísticos e museológicos. Sim. Então, nós somos referência. Então isso já é um outro orgulho. Com certeza. Sem dúvida. Com certeza. Quando o Centro Histórico ele não faz feio, ele faz jus à importância da nossa instituição. Que bom. Brigada Militar. E, Cândida, me diz uma coisa, tem o Centro Histórico, então, ele é formado pelo museu? Museu, arquivo e biblioteca. Então são 3 segmentos. São 3 museu, segmentos. Arquivo e biblioteca. E aberto ao público. Aberto ao público, a toda a comunidade. Sempre a partir o horário divulgado para atendimento ao público é das 10 às 16 horas. E não fecha ao meio-dia. Mas ele é maleável, esse horário. Certo. Por exemplo, se a pessoa chegar aqui, porque o nosso expediente começa às 8 horas. Sim. Ele vai ser atendido, né? Mas a gente pensa... Mas o horário mais... O horário que é certo, que as pessoas podem recorrer, é esse. E outra coisa, para agendamento para
visitas de algumas instituições, de grupos, escolas. Né? Então a gente pede um agendamento prévio. Claro, porque daí muda a rotina. E o nosso efetivo é bem exíguo, né? Então a gente tem que se planejar para atender de uma forma adequada. Cândida, nós fizemos um programa, questão acho que de uns 2 meses atrás, nós fizemos um programa no museu lá do Regimento Malé, né? E nós fazendo então este comparativo, né? Vai ficar muito legal porque nós vamos fazer este grau comparativo, né? Então ali tem uma história do Exército, também com alguns períodos coincidentes, evidentemente, né? E agora esse centro histórico nosso. E eu digo assim, que a gente tem orgulho, quando eu estava lá, gravando o programa, e eu pensava no nosso. Sim. Aqui, né? A formatação, enfim, o cuidado com cada peça, e isso tudo deixa realmente gravado na história ali, né? Aquele resgate de tu estás olhando ali e verificando toda uma história que teve por trás, né? Para nós chegarmos até onde nós estamos hoje. Então, isso graças ao trabalho de vocês, ao trabalho profissional, né? Aquele trabalho todo de paixão, como tu falaste antes. Né, que a tua paixão ela vem lá da família, lá atrás. Sim. E que aí, evidentemente, tem esse resultado todo. Sim, obrigada, Coronel. E hoje a gente fica feliz do senhor lembrar, quando está numa outra instituição, e o senhor saber que a sua instituição também está sendo bem cuidada, a memória, né, a cultura. Sem dúvida. Né? Cândida, eu quero então te agradecer mais uma vez, como fiz com o Coronel Gedeon, e dizer que continues assim, né, preservando tudo aquilo que é nosso e, ao mesmo tempo, nós convidando aquele público que ainda não conhece, por incrível que pareça, Cândida, depois eu quero conversar com a Lidiane, por incrível que pareça, tem alguns brigadianos que não conhecem ainda aqui. Como eu disse lá no Malé, vários militares não conhecem a história como está sendo contada, com a oportunidade que vocês estão oferecendo para todos. Então, também Cândida, uma forma de nós darmos uma chacoalhada, como diz o gaúcho, né? Pessoal, vem aqui dar uma olhada nos fardamentos antigos, né? Objetos aqui que nós estávamos verificando com o Gedeon lá, o Gedeon chamando a atenção tua ali do pica-pau, né? Na época que tinha aquela comunicação e que se comunicava daquela forma, depois a evolução para o telex, enfim, sim. E hoje nós estamos online com o mundo inteiro. Então, tudo isso faz parte, né, dessa relembrar essa história. Cândida, obrigado por ter participado aqui um pouquinho com a gente. A mesma coisa que eu disse para o Gedeon, fica a TV Santa Maria à tua disposição. Tendo qualquer programação do Centro Histórico, traz para nós, que a gente divulga lá com muita alegria, com muito orgulho, a gente divulga lá na TV Santa Maria. Sim. Tá bem? Obrigada, eu que também quero agradecer mais uma vez essa oportunidade e lembrar que no baile também, que nós teremos agora. Sim. E que a comunidade poderá participar, né, estará participando, né, que vários segmentos estarão lá nos prestigiando o baile em comemoração ao aniversário da Brigada. O Centro Histórico tem também uma parte cultural. Será lançada uma exposição esse ano sobre a revolta militar que houve em Santa Maria em 1916, em novembro de 1926. 26. 26, que ele é fruto, e essa exposição de um aluno do mestrado em patrimônio também. Olha aí. E isso vai estar Vai ser lançada no baile. Vai ser lançado lá no Clube Dores. Sim, sempre a gente já tem por tradição levar uma parte cultural ao Centro Histórico apresentar. Exatamente. No baile. Tem até inclusive alguns fardamentos históricos também que fazem parte. Isso vai estar, né? Os fardamentos desse período, em 1926, e mais a exposição desse aluno do mestrado, que é o Wagner Serafini, é um jornalista. Muito bonito. Parabéns, parabéns. Cândida, obrigado então. Né? Ficamos na expectativa aí de novidades, né? Dentro de todo esse aspecto tecnológico também, para a gente estar divulgando sempre com vocês, tá bem? Obrigada. Muito obrigado. Bem, fizemos então a segunda parte, né, com a Cândida, que ela é a coordenadora técnica do Centro Histórico, arquivista, e também, depois que chegou aqui, acabou se especializando e acabou fazendo aí o mestrado em patrimônio cultural, e que está deixando o nosso museu, enfim, o nosso Centro Histórico muito bonito e muito agradável, e como ela disse, referência para vários pontos aí do estado e para esse país afora. Vamos fazer um breve intervalo, já voltamos.
Cidadania e Segurança Pública. Apoio Cultural. Uglione Concessionária Chevrolet. Nossos caminhos sempre levam até você. Imobiliária Modelo. Administração de condomínios, vendas e aluguéis. Michele Decorações. Agrimec Implementos Agrícolas. Fadisma. Com a missão de educar sempre através de uma prática educacional aberta, íntegra e inovadora. Direito e Ciências Contábeis. Fadisma. 2 caminhos e um futuro de oportunidades. Parque Hotel Morotim oferece a você o melhor da hospedagem. Apoio a eventos, lazer e gastronomia. Hotéis Morotim, com seu jeito de ser. Casa do EPISM, compromisso com a segurança do trabalhador. Visite nosso site www.casadoepism.com.br. Centro de Valorização da Vida, bom dia. Estou aqui para lhe ouvir. Os voluntários do CVV Santa Maria prestam serviço de apoio emocional gratuito e sigiloso a todos que desejarem compartilhar seus sentimentos. Estamos retornando com o terceiro bloco do programa Cidadania e Segurança Pública. Agradecendo sempre a sua audiência, a sua participação semanalmente conosco através do canal 19 da NET TV Santa Maria. Muito obrigado a todos vocês e também aos nossos apoiadores culturais que fazem acontecer o nosso programa. Agora aqui no terceiro bloco, dentro das instalações do Centro Histórico Coronel Pilar, que, mais uma vez, repito, estamos tendo aqui a felicidade e o orgulho de retornarmos aqui no 1º Regimento, na SFAS, enfim, no Complexo de Segurança Pública da Brigada Militar. Estamos com a Lidiane Balmarte Nunes. A soldado Lidiane, ela é a responsável pelo museu. Lidiane, obrigado por nos receber aqui. E, como eu disse para Cândida, tu és já, Lidiane, uma referência, né, dentro de toda esta organização aqui do museu. Então eu quero agradecer aqui, de público, aproveitando o canal 19 da NET, o teu empenho, a tua paixão. Porque eu sempre digo, Lidiane, quando nós fizemos a nossa atividade de forma apaixonada, ela sai ao natural e ela sai muito bem feita. E é isso que tu vens fazendo. Então, desde já eu quero te agradecer. Sempre quando eu te vejo, Lidiane, eu me lembro de toda essa organização e da divulgação da nossa história. Obrigado. E agora eu quero um pouquinho da tua história, né? De como que tu chegaste aqui, a tua organização, enfim, como que tu organizou e qual a tua função dentro do museu. Então, eu começo lhe agradecendo, Coronel. É uma satisfação receber toda essa consideração. Merece. E o Centro Histórico realmente é um local onde eu me encontrei dentro da Brigada. Eu sou apaixonada por esse espaço. Eu acho que ele é extremamente importante e diferente da atividade que a gente desempenha atualmente, corriqueiramente na Brigada, porque a nossa atividade é de segurança pública e essa atividade não desvincula nenhum soldado. Eu trabalho aqui, mas também trabalho na atividade fim, que foi para isso que nós ingressamos na Brigada. E junto com a atividade de policiamento, a atividade aqui do Centro Histórico ela é uma parceira da nossa atividade fim, porque a divulgação da Brigada Militar na comunidade pelo Centro Histórico, ela vem a somar a nossa participação na comunidade, porque as pessoas acabam nos conhecendo de uma forma diferente. Perfeito. A atividade de policiamento faz com que as pessoas nos peçam auxílio, nos conheçam através de um socorro, de uma prestação de serviço de segurança pública. E aqui dentro desse espaço, as pessoas nos conhecem pela parte cultural, pela nossa a parte de criação da Brigada, para que nós servimos, para que nós estamos imbuídos. Uhum. Então, eu vejo como extremamente importante, porque é uma outra forma de nos apresentar. Sem dúvida. É a forma que a gente pode nos apresentar verdadeiramente. Uhum. Né? Lidiane, tu fizeste uma observação importante, e principalmente no momento em que nós estamos vivendo. É importante que o público tenha conhecimento. A Lidiane,
ela participa de forma normal das escalas de serviço. A Lidiane também está lá na rua fazendo policiamento e em outros horários ela está aqui. Então, Lidiane, tu tens aí os dois lados, né? Como tu falaste, dentro da atividade fim, aquilo que tu te propôs quando fez o concurso público e tudo mais, e ser brigadiana, né, como tu és hoje, em prestar um trabalho lá na rua, mas ao mesmo tempo fazer com que isso tenha uma sintonia histórica, e isso que é muito bonito, viu, Lidiane? Lidiane, nos conta um pouquinho como é a rotina aqui do museu. O Centro Histórico, ele participa de diversas atividades. Então, uma das atividades que a gente se dispõe a fazer é a apresentação de exposições. Então, a gente tem uma exposição de longa duração aqui nesse espaço. A primeira exposição que foi lançada em 2008, que é a primeira exposição que eu digo quando o nosso visitante ingressa aqui no Centro Histórico. Sim. Então, a gente tem uma exposição intitulada Brigada Militar, Fardamentos e Imagens, e essa exposição, ela traz a trajetória da Brigada Militar desde 1892, e aí eu falo Brigada Militar, o primeiro regimento, porque a gente conta a história... Tendo em vista de ser a unidade mais antiga e tudo mais, e que usou aqueles fardamentos antigos. Exatamente, e a gente conta a trajetória da Brigada Militar aqui em Santa Maria. Então, a partir de 1892, da criação do primeiro regimento, e da instalação dele aqui em Santa Maria até os dias atuais. Então, a gente tem algumas passagens, alguns momentos que são trazidos à nossa exposição com algumas imagens, alguns fardamentos daquela época e também a gente demarca essa trajetória com alguns pontos importantes. Por exemplo, eu posso citar o pelotão Aba Larga, de 1950, que é o nosso carro-chefe na nossa exposição, porque é um pelotão que nos caracteriza até hoje. O primeiro regimento de polícia montada, ele trabalha com atividade de equinos, né? Então a gente tem na nossa exposição a referência da jabuticaba da serra, que é um animal que trabalhou por alguns anos no primeiro regimento e nos referencia porque o pessoal conhece os abas largas, né? A jabuticaba da serra era o nome de um equino, correto? Isso. Isso, e que ele foi estilizado, está dentro do centro. Tem uma escultura da jabuticaba da serra que está representada. E aí, Lidiane, vem também o fato envolvendo o combate ao abigeato na época, né? Isso. Toda uma história envolvendo o abigeato. Sim, em 1961 o policiamento foi rural. Gravado um filme em Santa Maria, que é Os Abas Largas, e foi, depois de muitos anos, restaurado e está em nossa disponibilidade, né, para que a gente possa apresentar ao público novamente. É um filme que foi gravado em 61 e 62 e em 63 foi lançado. Depois, em 2013, quase 50 anos depois, o período todo em que ficou perdido, vamos dizer assim. Ele ficou acondicionado na Cinemateca Brasileira em São Paulo, mas sem condições de ser rodado. Então ele foi, o Centro Histórico, a Brigada Militar, junto com outras instituições, como a Casa de Memória Edmundo Cardoso e o Santa Maria Vídeo Cinema, fizeram um trabalho em conjunto por 9 anos para que se tentasse resgatar, restaurar esse filme e ele tivesse condições. Levou 9 anos para fazerem isso, Lidiane? 9 anos. Foi um trabalho muito metódico, muito detalhista. É um trabalho, foi exaustivo, mas recompensador, né? Hoje a gente tem a possibilidade de apresentar à população a nossa atividade lá desse centro, de 1961. Sim. E o pessoal pode fazer o comparativo. Hoje a gente fala de policiamento comunitário, mas é um policiamento que se faz a longa data. Correto. Né? A gente não pode dizer que é uma atividade nova, porque o policiamento comunitário é uma atividade intrínseca da Brigada Militar. Lidiane, como é que se faz a busca e se realmente existe isso que eu vou estar te dizendo agora? Como é que se faz a busca de materiais aí que estão ainda... Existem materiais perdidos, sem dúvida nenhuma, né? E que fazem parte da nossa história e que, de repente, seria muito bom se eles estivessem aqui dentro. Tem algum trabalho dessa busca desse material, alguma coisa desse tipo? Tem. Nosso trabalho é contínuo. O trabalho dentro de um museu é de colecionador, né? Nós elegemos coleções para estar representando aqui a história e essa tarefa é contínua.
a história se faz hoje, se fez e se faz hoje. Então, a gente conta com a parceria de policiais que vão para a reserva remunerada, policiais que, parentes, né, de policiais que nos trazem acervos pessoais, que fotografias, fardamentos, artigos que as pessoas, objetos que as pessoas tinham em casa, nos trazem para compor o nosso acervo. A gente faz uma seleção do que pode ser referenciado, do que pode ser contado na história, e aí trazemos para a nossa exposição. Na exposição, a gente tem 30% do nosso acervo, o restante está na reserva técnica, aguardando o momento de ser colocado em exposição. Tá, mas e essa reserva técnica, qual o motivo dela estar na reserva técnica? Tem um calendário de lançamento, alguma coisa assim? Não. Acontece o seguinte, as nossas exposições, elas são elaboradas, é feito um estudo de qual período, de qual tema que nós vamos abordar. Sim. E aí fazemos a seleção dos daí ele objetos. vem para esse contexto. Exatamente. Então a reserva técnica é onde fica todo o nosso acervo e dali que a gente colhe objetos que a gente pode trazer para representar a temática que se envolve na exposição. Nós não temos somente exposição de longa duração, exposições aqui dentro do complexo. A gente também tem exposições que a gente leva para atividades externas. A gente tem a Profitex, a antiga Feira das Profissões, tem a Expojuc, tem várias atividades que a gente faz, divulgação da história da Brigada Militar em Santa Maria com as nossas exposições itinerantes, que a gente chama. A gente também participa das ações integradas da Brigada Militar, que isso é uma atividade que a Brigada realiza já há bastante tempo. Isso, é uma atividade bonita porque ela acaba entrando nas escolas, né? Exatamente. Escolas, comunidade escolar, comunidade em geral. A gente faz um dia de atividades de policiamento. Então, não só atividade de polícia ostensiva, Sim. mas alguns treinamentos com as pessoas. A gente mostra a banda de música, o canil do 2º BOI. O Hospital da Brigada. O Hospital da Brigada. O Centro Histórico trabalha com a imagem institucional. Então, a gente apresenta, a gente tem a oportunidade de se apresentar fora desse espaço aqui. Certo, correto. E como fica, então, esta visita aqui, né, para nós, além do que a Cândida falou para nós, como se faz aí o agendamento, né, para nós trazermos realmente o público para cá. Como eu disse para a Cândida, Lidiane, tem muitos brigadianos, né, pessoas da nossa instituição que não conhecem ainda isso aqui e que, sem dúvida nenhuma, ao entrarem aqui nesse prédio, como o próprio Coronel Gedeon falou, que o Coronel Gedeon que se criou aqui dentro, né, e que tem o resgate todo da familiar, do pai dele e tudo mais, e que isso nos faz relembrarmos, né, toda uma história de principalmente de quem já passou por dentro do 1º Regimento, pela SFAS, enfim, pela guarnição da Brigada Militar de Santa Maria, que venha até aqui visitar toda essa exposição, que é lindíssima. Sim, nossos visitantes, o Centro Histórico ele é um espaço cultural militar estadual. Ele é público, não tem cobrança de ingresso. A gente faz agendamento para grupos, porque o Centro Histórico ele está aberto à comunidade diariamente. Não há, a gente não faz seleções, né? As pessoas estão sempre convidadas a vir. O nosso agendamento funciona para grupos, porque a gente traz grupos escolares. Aí dá um número maior de pessoas para... Isso, então a gente oferece a visitação mediada, a gente faz toda uma preparação, né? Claro que o ambiente está sempre pronto a receber a comunidade. Só que quando é um grupo, a gente faz essa atividade já com tempo, né? A gente já planeja o Correto. tempo, convida outras unidades para participar, a banda de música seguidamente faz o apoio, a recepção dos nossos convidados, então se faz uma atividade prolongada, né? As turmas escolares normalmente passam a tarde ou um turno inteiro aqui. E nós fazemos uma visitação de acordo com a faixa etária dos nossos visitantes. Sim, sim. Para que a gente possa agregar conhecimento dentro do que eles estão vivendo. Correto. Né? Então, o nosso agendamento é
diário, semanal, mas quando há necessidade de ser nos finais de semana, e isso é uma cobrança até do turismo em Santa Maria, que os museus não ficam abertos no final de semana, né? O único museu hoje é o Museu Malé, que fica aberto aos finais de semana, mas o Centro Histórico também atende aos finais de semana, havendo interesse. O grupo quer marcar, olha, só vou a Santa Maria, ou sou de Santa Maria, mas trabalho toda semana, só tenho no sábado, não haverá problema algum. Vai haver condições de se agendar aí sem problema nenhum no final de semana. Sem problema algum. E fazendo até referência aos outros museus, nós temos em Santa Maria 16 museus. E o Centro Histórico está inserido no Sistema Municipal de Museus. Então, este roteiro de museus. Exatamente, são 16 museus e o Centro Histórico é um dos museus militares, assim como o Museu Malé, Memorial do Malé, né? Outros museus que a gente tem parcerias, o que a gente faz? A gente indica, inclusive tem um catálogo do Sistema Municipal de Museus, então as pessoas nos visitam e depois a gente diz, olha, tem mais 15 museus para que você possa conhecer a história de Santa Maria, né? Lidiane, tu faz parte agora, fazendo esse intervalo, tu faz parte dessa organização toda dos museus, como é que é a tua participação nisso? Sim, hoje eu sou uma das 3 coordenadoras do Sistema Municipal de Museus e nós fazemos a gestão de 2013 a 2015, então no finalzinho desse ano a gente está se despedindo. E essa atividade é uma parceria dos 16 museus que não são somente museus públicos, existem museus privados, museus públicos de diferentes tipologias e esse sistema é para reforçar esse elo com a comunidade, faz com que a gente se fortaleça e possa trazer o público, toda a comunidade, para dentro das instituições. Sim. Eu quero que tu faça, Lidiane, um convite, né, bem específico para nós trazermos aqui. E veja bem, quando eu falo isso, Lidiane, eu me reporto sempre ao nosso pessoal. Né? Porque assim, ó, a partir do momento em que nós conseguimos trazer aqui para dentro do museu, para dentro do centro histórico, as pessoas que já passaram por aqui, sem dúvida nenhuma, elas serão multiplicadores. Né? Porque tu imaginas o seguinte, eu encontrando alguém aí na rua, diz, vem cá, tu conhece o museu lá do... Não conheço. Mas vem cá, tu tem 30 anos de brigada, tu trabalhou na brigada e tudo mais, tu não conhece. E muitas vezes, Lidiane, as pessoas saem para fora do Rio Grande do Sul, às vezes até fora do país, e quando chegam nesses locais, elas vão visitar um museu. Mas aqui na sua cidade, a grande maioria dos museus elas não conhecem. Né? Então, eu gostaria que tu fizesse esse chamamento aí para nós. Essa oportunidade ela é incrível, principalmente porque a gente pode trabalhar na sensibilização. Né? Os museus são casas de memória que estão representando aquela comunidade. Então, o Centro Histórico Coronel Pilar representa o brigadiano aqui de Santa Maria. E essa é a nossa principal preocupação, é representar o brigadiano. É que ele nos visite e se sinta pertencente a esse espaço. Então, é uma oportunidade, agradeço à TV Santa Maria, para que a gente possa fazer com que os nossos policiais militares venham, nos visitem. Correto. E com certeza vão se sentir pertencentes a esse espaço. Isso mesmo, porque fazem parte, muitas vezes aqui, Lidiane, quando alguém entrar aqui desse grupo, né, vai entrar aqui e vai se sentir parte da história. Olha, na minha época eu usei aquele capacete, na minha época eu operei aquela máquina, enfim, isso tudo faz um resgate histórico da própria pessoa e isso é muito bom. Isso é muito bom. Trabalha com sensações, com emoções, né? Revive momentos na memória. Revive momentos, sem dúvida nenhuma. Exatamente. Sem dúvida nenhuma. Eu gostaria, então, de fazer aqui mais uma vez o agradecimento ao comando do 1º Regimento, ao Coronel Gedeon, que nos recepcionou aqui nesse dia. Desejar a todos os brigadianos, eu quero aproveitar esse momento, esse ambiente aqui, né? Para desejar a todos um feliz aniversário. A Brigada está fazendo, então, 178 anos. É uma história muito bonita. É uma das organizações que eu tenho absoluta certeza, é uma das organizações mais próximas da comunidade. Não existe um canto desse estado que não tenha um brigadiano e ele está lá pronto para fazer a sua missão, cumprir a sua missão.
Então, parabéns, muita saúde para todos e dessa forma nós encerramos mais essa edição do programa Cidadania e Segurança Pública. Lembrando sempre que ele vai ao ar todas as terças-feiras às 21h15, de forma inédita. Depois nós temos mais 3 repetições. Às sextas-feiras, às quintas-feiras, às 19h15, depois às sextas-feiras, às 23 horas e depois aos domingos, às 20h30. Então, não conseguindo ver na terça, tem mais 3 chances de verem o nosso programa. Muito obrigado pela sua audiência, pela sua companhia semanal. Fiquem todos com Deus e até a semana que vem. Grande abraço. Cidadania e Segurança Pública. Apoio Cultural. Uglione Concessionária Chevrolet. Nossos caminhos sempre levam até você. Imobiliária Modelo. Administração de condomínios, vendas e aluguéis. Michele Decorações. Agrimec Implementos Agrícolas. Fadisma. Com a missão de educar sempre através de uma prática educacional aberta, íntegra e inovadora. Direito e Ciências Contábeis. Fadisma. 2 caminhos e um futuro de oportunidades. Parque Hotel Morotim oferece a você o melhor da hospedagem. Apoio a eventos, lazer e gastronomia. Hotéis Morotim, com seu jeito de ser. Casa do EPISM, compromisso com a segurança do trabalhador. Visite nosso site www.casadoepism.com.br.